boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à capital das Minas Gerais. É com grande alegria que estamos aqui no 4º Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier. Falaremos brevemente sobre algumas notícias do Espírito de Emmanuel trazidas pelas informações de Chico Xavier para os últimos 3 séculos. E começamos com a informação do próprio Chico de que Emmanuel era um dos integrantes do Espírito da Verdade, da falange espiritual que coordenou no mundo maior a codificação espírita. Esta informação foi trazida através da entrevista dada ao pesquisador gaúcho Fernando Orme e publicada na edição da Folha Espírita de São Paulo, no livro Lições de Sabedoria, em que Chico Xavier, respondendo a uma pergunta de Fernando Orme, confirmou que Emmanuel colaborou ativamente no plano espiritual, na estrutura da codificação de Allan Kardec, e que a mensagem intitulada O Egoísmo, inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mensagem assinada pelo Espírito de Emmanuel é de autoria de seu guia espiritual. Vamos tirar do livro Deus Conosco, de edição da Vinha de Luz e psicografia de Chico Xavier, esta mensagem do dia 31 de março de 1938, em que Emmanuel, através de nosso Chico, na Fazenda Modelo, escreve: o plano invisível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Sim, a grande figura do Mestre deve ser tomada como paradigma dos obreiros novos. Mencionando a figura de Jesus, Emmanuel é aquele discípulo transformado em apóstolo e, por que não dizer, o 5º evangelista, trazendo ao mundo terrestre, no século XX, as informações mais atualizadas, as interpretações mais ajustadas com a realidade atual acerca da mensagem do Cristo. E não obstante a sua missão evangelizadora, vamos encontrá-lo em profunda humildade na mensagem em que escreveu no dia 11 de abril de 1945, através de Chico Xavier, no culto doméstico do Evangelho no Lar da família Joviano, em Pedro Leopoldo. Comove-nos a sua humildade, e ele escreve: no que me toca, ainda não produzi coisa alguma, senão que tenho tão somente recebido para transmitir, e sinto-me feliz por ter cumprido meu compromisso de entregar à circulação geral as ideias renovadoras que nos foram confiadas. Sou o vosso amigo e servo humilde, Emmanuel. Sem dúvida nenhuma que vamos encontrar a missão do Espírito de Emmanuel, ligando a codificação de Allan Kardec no século XIX, à missão consoladora do Brasil, revelada pelo Espírito de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, no excelente livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E esta tarefa se materializou através das mãos do nosso querido Chico, incansável trabalhador da verdade, incansável na fé, inabalável na esperança de renovar o mundo, dando ele mesmo, Chico, o exemplo que tanto nos comove os corações e que tanto nos diz às almas. O nosso querido Clóvis Tavares, da cidade de Campos, um dos biógrafos de Chico Xavier e estudioso da obra de Emmanuel, vai trazer neste livro Amor e Sabedoria de Emmanuel esta conclusão importante: Emmanuel é o espírito responsável pelo gerenciamento da obra mediúnica de Chico Xavier no século XXI. Vamos encontrar
no livro Deus Conosco esta mensagem simples, uma frase, em que Emmanuel escreveu no dia 3 de agosto de 1949. É preciso criar espírito para o gigante. O gigante é o Brasil, que naquela época ainda adormecia, deitado em berço esplêndido. E a tarefa dele, no mundo espiritual, e de Chico Xavier, corporificado aqui na Terra, vencendo todos os obstáculos e todas as lutas, desbravando a selva de nossas incompreensões, era, como é e continua sendo até hoje, a de dar para todos nós espírito, de nos indicar o caminho da libertação espiritual, trazendo-nos mensagens de profundo conhecimento e de profunda sabedoria, para que nós mesmos façamos a obra da renovação moral que precisamos empreender em nós mesmos. Ainda buscando subsídios no pesquisador Fernando Orme, no livro Diálogos com Chico Xavier, A Ponte, temos na sua segunda edição, página 69, esta conclusão que muito diz acerca da mensagem, da obra e da missão de Emmanuel e Chico Xavier. A obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida pelo Cristo. E mais adiante, na união destas duas figuras inigualáveis no campo da espiritualização humana, vamos vê-lo mais adiante, em 12 de janeiro de 1949, escrevendo também na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo a seguinte frase: a tarefa evangelizadora continua, a permuta de nomes não importa, vale acima de tudo a execução, a bandeira da cruz prossegue, em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Que belíssima palavra do nosso querido Emmanuel, mostrando-nos a fome espiritual que todos nós temos diante das lutas e dificuldades no dia a dia, das lutas evolutivas. Em determinado momento da década de 80, conversando com ele em Uberaba, em sua casa, ele nos revela que Emmanuel estava se preparando para reencarnar no século 21, no final do século 20 para o início do século 21. E brincando, disse-nos o Chico que as posições se inverteriam e que ele costumava dizer a Emmanuel que aí que Emmanuel ia ver quanto era difícil ser médium na face da terra, mas que Emmanuel também não deixava por menos e respondia a ele: pois você vai ver, Chico, quanto é difícil guiar um médium na terra. E vamos agora colecionar as informações obtidas por vários dos amigos íntimos e conviventes com Chico Xavier acerca da reencarnação de Emmanuel no interior do estado de São Paulo, no ano, vindo ele a nascer durante o ano de 2000. A primeira informação foi dada por Chico em 1971, numa publicação do Instituto de Difusão Espírita de Araras, na pergunta 61 do livro Entrevistas. Perguntado se Emmanuel voltaria à reencarnação, Chico respondeu: ele, Emmanuel, afirma que indiscutivelmente voltará à reencarnação, mas não diz exatamente o momento preciso em que isso se verificará. Entretanto, pelas palavras dele, admitimos que ele estará regressando ao nosso meio de espíritos encarnados no fim do presente século XX, provavelmente na última década. Isto está publicado no livro Entrevistas, de 1971. E sabendo nós que Chico Xavier não dizia nada à toa, ele já estava preparando o caminho ao nosso entendimento, no sentido de que a tarefa evangelizadora prosseguiria, mesmo após a desencarnação dele, Chico, e que
continuaria durante o século XXI. Em determinado momento, conversando com ele a respeito disso, ele me disse: a nossa tarefa com o Espiritismo no Brasil somente terminará no fim do século XXI. Obviamente que isso não seria possível com ele mesmo encarnado. Então, por dedução lógica, as posições se inverteriam. No terceiro encontro nacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra, ano passado na cidade de Uberaba, nós tivemos a revelação deste vídeo a respeito de uma entrevista que Chico deu no dia 26 de dezembro de 1973 a Hebe Camargo, na TV Gazeta de São Paulo, que vamos reproduzir o áudio agora. Uma pergunta do povo. Se um dia, o seu grande dia, Emmanuel, reencarnar em outro corpo, como vai ser, Chico? Isso tem sido objeto de conversações entre ele e nós. Ele costuma dizer que nos espera no mundo do além para, em seguida, retomar a vida física. E até costuma me dizer: quando ele estiver na vida física e vocês estiverem fora do corpo físico, vocês vão ver como é difícil entrarmos em comunicação com vocês e como é difícil orientar vocês para o bem. Chico sempre dando o seu lado de humor, mesmo nas orientações em torno dos variados assuntos de nossa abençoada doutrina. Mas vamos dar sequência a essas revelações de Chico. Em seguida, o próprio ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, em 1975 vai publicar outro livro, A Terra e o Semeador. E na resposta a uma das perguntas, ele vai dizer: e isso tem sido objeto de conversações entre ele, Emmanuel, e nós. Ele costuma dizer que nos espera no além para em seguida retornar à vida física. Mais adiante, nós vamos colecionar esse depoimento de nossa cara amiga Dona Suzana Maia Mouzinho, atualmente residente no Rio de Janeiro, acerca das revelações que Chico Xavier lhe fez. Nós publicamos em primeira mão essa entrevista no livro Sementeira de Luz, no ano de 2006. E no seu depoimento, Dona Suzana afirma: Chico Xavier nos confidenciou, em 1980, detalhes sobre a reencarnação de Emmanuel, que voltaria à Terra no interior do estado de São Paulo, como neto do casal Dona Laura e Sr. Ricardo, personagens do livro Nosso Lar, de André Luiz. Obviamente que nós não sabemos quem é Dona Laura e Sr. Ricardo reencarnados, não é, gente? Lembrando que são pseudônimos que André Luiz utilizou no livro Nosso Lar. Mas lá mesmo no Nosso Lar já dá a informação da reencarnação dos dois. E tudo isso indica também a ascendência espiritual desta reencarnação, uma vez que Emmanuel se prepararia para reencarnar nessa família. No livro Lições de Sabedoria, da Folha Espírita, entrevistando Chico Xavier, na página 171 da segunda edição, em 1997, doutora Marlene Nobre reproduz uma entrevista que Chico deu ao programa Gugu Liberato. E Gugu Liberato perguntava a Chico Xavier: é verdade que o espírito de Emmanuel, que lhe ditou a base do espiritismo prático no Brasil, se prepara para reencarnar? E resposta de Chico: ele diz que virá novamente, dentro de pouco tempo, para trabalhar como professor. Isto está perfeitamente em sintonia com o vídeo que vamos apresentar em seguida, gravado pelo nosso caro Oceano Vieira de Mello, com o ilustre médico e articulista espírita Dr. Elias Barbosa, de Uberaba, Minas Gerais, inserida no final do seu testemunho no DVD duplo Chico Xavier Inédito, de Pedro Leopoldo a Uberaba. Vamos ouvir o que Dr. Elias tem a dizer. Lembro dele falar uma vez, para todo mundo, foi para mim não, que quando ele desencarnasse, o Emmanuel iria reencarnar. Isso é que ele falou. Nossa, Emmanuel, gente, ele vai voltar. Está só esperando eu partir. Todos nós sabemos que a programação espiritual de Chico Xavier mudou, tendo em vista as várias moratórias que ele teve, em especial nos últimos anos de sua vida. E ele brincava realmente
de que estava sendo adiada a sua desencarnação, tendo em vista o pedido e as preces dos amigos todos. E, naturalmente, que ele não pôde, o espírito de Emmanuel não pôde esperar a desencarnação de Chico. Em seguida, temos novo depoimento de Maria D. Cassanho Mouzinho, a nora de Dona Susana, e ela mesma, Dona Susana, quando em outubro de 1996, elas foram chamadas a Uberaba, e neste instante, Chico havia revelado a elas que o último ato do espírito de Emmanuel na face da terra havia sido a escolha das características genéticas do futuro neto, bisneto da dupla, que nasceu em 1997. E, segundo Chico Xavier, a partir daí, em fins de 96 e início de 97, Emmanuel havia ascendido aos planos superiores para se preparar ele mesmo por um período de 2 anos, a fim de reencarnar e nascer na vida física no princípio do século 21. Dando sequência a esse depoimento, Dona Susana Maia Mouzinho confirma que logo depois que deu-se a reencarnação de Emmanuel, Chico confidenciou a ela. Chico Xavier, disse ela, tornou a tocar no assunto, afirmando ter ele mesmo presenciado o retorno à vida física de seu benfeitor Emmanuel no ano de 2000, vendo assim confirmadas as previsões espirituais a respeito. Dentro desta mesma sintonia, vamos ver outro depoimento de um amigo de Chico Xavier. Desta feita, o nosso caro Divaldinho Matos, da cidade de Votuporanga, do interior do estado de São Paulo, dirigente do Grupo Espírita Maria de Nazaré. Essa entrevista foi ao ar no programa Fantástico da Rede Globo, no dia 12 de setembro do ano passado. Vamos ouvir o que tem a dizer Divaldinho. Em uma noite, era aproximadamente 1h20 da madrugada, quando ele fez um relato de que Emmanuel aparecera a ele dizendo que iria reencarnar. Segundo os espíritas, Emmanuel reencarnou em março de 2000. Hoje, seria um menino de 10 anos. Mas onde estaria? É uma pergunta que intriga a muitos estudiosos. A verdade é que ele está reencarnado no estado de São Paulo e vai agir na educação. Quem sabia onde estava reencarnado Emmanuel? Somente Francisco Cândido Xavier. Vamos ver agora um vídeo com a entrevista do nosso caro Eurípides Higino dos Reis. Essa entrevista foi gravada recentemente pelo nosso caro Oceano Vieira de Mello, em Uberaba, com o nosso caro Dr. Eurípides Higino dos Reis, filho adotivo de Chico Xavier. Em 2001, ele já dizia que a tarefa na presente encarnação dele, Chico, com Emmanuel, já havia terminado. Basta observar, que eu não tenho data exata, a última psicografia de Emmanuel. Várias vezes ele comentava sobre o seu benfeitor espiritual Emmanuel e dizia que os papéis iriam se inverter. Ele estaria reencarnado quando ainda ele, Chico Xavier, iria conhecer a criança. E, mais tarde, ele seria um grande educador e uma pessoa que seria muito atuante no movimento da cultura brasileira e reconhecido o seu trabalho diante do cristianismo no Brasil. Ele sempre falava que muitos Emmanuels iriam aparecer por aí. Não tenham dúvida, o Emmanuel, seu mentor espiritual,
seu companheiro de tarefas de muitas e muitas vidas, ele está reencarnado há muito entre nós, sem dúvidas nenhuma, amigo. Agora vamos ouvir o depoimento de Sônia Barçante, de Uberaba, também gravado pelo nosso caro Oceano Vieira de Melo. Não há dúvidas a respeito de que Emmanuel está reencarnado no interior de São Paulo. A senhora estava presente no momento? Nesse momento, com vários amigos nossos, ele confirmou essa revelação, que Emmanuel retornaria para dar cumprimento a uma tarefa na Terra. E isso seria a partir do ano 2000. Então, nós ficamos sabendo dessa revelação, mesmo porque logo quando ele chegou a Uberaba, uma das primeiras entrevistas que o Chico Xavier fez, ele disse que Emmanuel permaneceria até o final daquele século, né, do século passado, e retornaria depois para dar cumprimento aos objetivos que ele havia se imposto, né, que é da continuação da sua missão na Terra, na divulgação da doutrina espírita. Ele o fez como orientador do nosso Chico e continuaria depois encarnado, e logo ele dava a entender após também a sua desencarnação, quando se inverteria a posição. Ele passaria a ser o Chico, o mentor, e o nosso Emmanuel aqui reencarnado. Isso está perfeitamente em sintonia, basta verificarmos as edições dos livros mais recentes publicados pelo filho de Chico Xavier, Eurípides Higino Humberto dos Reis, daquelas psicografias últimas que ele executava no Grupo Espírita da Prece a partir do final do século XX e início do século XXI. Em todos esses livros veremos mensagens de Bezerra de Menezes, de Meimei, de Maria Dolores, de Cornélio Pires, dos trovadores, mas nenhuma sequer do Espírito de Emmanuel. Vamos ver agora o depoimento gravado no programa Transição da Rede TV, exibido no dia 22 de agosto de 2010, e a convidada era a senhora Nena Galves, diretora do Centro Espírita União de São Paulo, amiga de Chico Xavier por várias décadas, era quem hospedava Chico Xavier em sua casa de São Paulo, e também editora, uma vez que ela e seu marido Francisco Galves dirigem a Cultura Espírita União, uma das editoras com mais de 80 títulos de livros publicados de Chico Xavier. Neste programa da Rede Transição, ela foi entrevistada pelo André Luiz Ruiz. Vamos ouvi-la. Agora, esse fato da senhora ter convivido com ele, por exemplo, lhe deu alguma certeza a respeito de temas como, por exemplo, Emmanuel está reencarnado? Como alguns afirmam que sim, outros afirmam que não. O Chico chegou a dizer alguma coisa a respeito do seu mentor espiritual? Disse. E nos estranha muito dentro do movimento que livros de Emmanuel estejam saindo com a assinatura deste espírito. Porque o Chico não disse só a mim, disse a várias pessoas que Emmanuel estava reencarnado, mas nos disse também que ele acompanhou a reencarnação de Emmanuel no mundo espiritual, assim como acompanhou também quando sua mãe, Maria João de Deus, iria reencarnar. E também a filhos de alguns amigos nossos. Chico acompanhava a vinda destes espíritos e acompanhou a de Emmanuel. Então Chico disse que ele estava reencarnado, que era necessário que isso acontecesse para quando ele passasse para o mundo espiritual. Tanto é que alguns anos antes de Chico desencarnar, ele já não recebia mais Emmanuel.
Sim, é verdade. E foi por isso que ele falou, porque eu perguntei a ele, Chico, você não está mais recebendo Emmanuel, por quê? Então ele falou. O último vídeo que vamos apresentar é uma gravação de uma entrevista à TV no Rio Grande do Sul, a TV Fevale, gravado no ano passado com o tribuno espírita Divaldo Pereira Franco. Quando um espírito desse quilate acompanha um médium durante uma longa trajetória, invertem seus papéis. Ele volta à Terra e o médium agora, no mundo espiritual, passa a ser um dos seus colaboradores, como aconteceu com Chico Xavier. Emmanuel reencarnou-se no ano 2000 e, posteriormente, Chico veio a desencarnar no ano 2002, o que naturalmente vai agora inverter. Tudo isso nos faz crer que a tarefa continua. E justamente nos alegra muito por saber que esta dupla extraordinária, dedicada ao trabalho da codificação espírita, da extensão da consolação e da esperança, da renovação espiritual dos caminhos da Terra, voltam a trabalhar ainda neste século XXI e não deve estar longe de presenciarmos este momento, uma vez que, se ele retornou à vida física, o espírito de Emmanuel, no ano 2000, muito em breve, naturalmente, suas faculdades mediúnicas estarão aptas a desempenhar a tarefa para a qual ele veio. Lembremos-nos de que Chico Xavier, ele mesmo, começou a trabalhar com 17 anos de idade. E se Emmanuel hoje está com 11, muito em breve teremos notícias dele. Esta frase aqui nos consola muito. Não nos cansemos de aprender, entendendo que o progresso da alma é infinito no espaço e no tempo. E todos nós somos convocados a este progresso espiritual. Progresso este que veio em maior monta, tendo em vista a tarefa desempenhada por Chico Xavier no século XX e que certamente se desdobrará neste século XXI pelas mãos, pela mediunidade do espírito de Emmanuel reencarnado e pela orientação espiritual do nosso querido Chico, que certamente não nos deixará órfãos das notícias de mais acima, das notícias de Jesus, as notícias que nos consolam e nos esclarecem para uma vida mais ampla, para um mundo de mais paz, de mais justiça, de mais esperança. E por isso mesmo, temos aqui neste encontro nacional dos amigos de Chico Xavier este lema, extraído de uma das cartas que ele enviou à nossa querida Neném Aluoto, no dia 8 de março de 1959, através da qual ele afirma: somos uma grande família, dispersa em diversos setores de trabalho, com o Espiritismo por nossa bênção de luz. Hoje, cada qual de nós permanece em linha particular de luta, mas amanhã estaremos todos novamente reunidos na vida maior, na vida real, apresentando cada qual a soma dos esforços que levou a efeito para nos desincumbirmos dos sagrados compromissos com que fomos agraciados, não é mesmo? Então todos nós temos que ter isso em mente. Seremos chamados às contas, não só pela nossa consciência, mas perante aqueles que nos enviaram tantas notícias de consolações e esperanças, tantos esclarecimentos espirituais. E o que temos feito deles todos? Que fazemos de especial? Lembrando a pergunta cristã, todos temos recebido muito e daremos sem dúvida alguma contas mais adiante do que temos feito daquilo que temos recebido. E o nosso desejo e a nossa esperança, o nosso pedido e a nossa prece é para que esta dupla de espiritualidade superior, em nome do Cristo, nos abençoe e nos ajude a todos. Cada um de nós, como dizia Chico na carta à Dona Neném, está em situação, em linha particular de luta. Mas um dia estaremos todos reunidos, em nome do amor e da verdade, para colhermos os frutos de nossas obras. Oxalá estas obras sejam obras de união, de paz,
de concórdia, de afeição superior, de alegria e de esperança, porque Espiritismo, sendo o cristianismo redivivo, na nova era da renovação espiritual do mundo, é mensagem de alegria para todos os corações. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.